Medição da vazão através de uma placa de orifício. A placa de orifício é uma placa fina que pode ser colocada entre flanges de tubos. No experimento que se segue, ela será utilizada para medir a vazão em um escoamento fechado, por restrição, através de um método simples e de fácil instalação e reposição. Como a placa de orifício é um método por restrição, haverá uma diferença de pressão a montante e a jusante da placa. Assim, a vazão teórica pode ser determinada analisando as seções, a montante e a jusante, juntamente com a diferença de pressão, aplicando-se as equações da continuidade e de Bernoulli. Depois, a vazão real pode ser determinada usando fatores de correção empíricos. Os materiais utilizados durante o experimento foram 2 baldes, um CD utilizado com placa de orifício e 2 adaptadores, 3 metros de cano PVC, uma cola para cano, 2 joelhos de 90 graus, 1,3 metros de mangueira transparente e uma folha de lixa, um registro, uma flange, uma trena, uma furadeira e uma cegueta. Montagem do equipamento. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Realização. O experimento foi realizado com o volume de água constante no balde, obtido através de uma mangueira. Com o sistema montado, nós vamos medir a altura nas tomadas de pressão, que são localizadas antes e depois da placa de orifício. Com isso, através de cálculos matemáticos, nós encontraremos a diferença de pressão e assim determinaremos a vazão. R$ 37 centímetros e 5 centímetros. Medição da vazão. Agora nós vamos determinar a vazão para encontrar a velocidade e o número de reinos. Volume obtido. Utilizando um recipiente que é graduado em 600 milímetros, iremos medir o volume de água que a gente conseguiu encher durante os 14,42 segundos. Deu 570 ml. Cálculos. Após o experimento, durante um período de 14,42 segundos, adquirimos um volume de 7,77 litros de água.
E sabendo que o cano utilizado é 3/4 de polegada, ou seja, 1,905 centímetros de diâmetro, e que a minha placa de orifício com furo concêntrico possui 1,4 centímetros de diâmetro, e também considerando que a água esteja a 25 graus Celsius, eu consigo esses dois dados, a massa específica de 997 kg por metro cúbico e a minha viscosidade dinâmica de 8,93 vezes 10 a menos 4 pascal segundo. Utilizando todos esses dados, eu consigo calcular a minha vazão, medida no caso, que seria dividindo o meu volume pelo tempo, adquirindo 0,54 litros por segundo. Transformando isso aqui para metros cúbicos por segundo, eu tenho 0,54 vezes 10 a menos 3. Agora, utilizando a fórmula de conservação da massa, eu consigo determinar a velocidade de 1,89 metros por segundo. Depois de ter feito todos esses cálculos, eu consigo determinar o número de Reynolds, que no caso foi de 29.541,6. Através deste gráfico que relaciona o número de Reynolds com a razão dos diâmetros do furo do tubo, eu consigo determinar o coeficiente de vazão K, interpolando os valores, que no caso é 0,74. Continuando os cálculos, no experimento a gente adquiriu uma altura de 37 centímetros antes da placa de orifício e 5 centímetros depois. Isso nos dá uma diferença de altura de 32 centímetros. Fazendo os cálculos utilizando a fórmula de Roche e ΔH, eu consigo uma diferença de pressão de 3.129 Pascal. Agora, jogando essa diferença de pressão e os demais dados nessa fórmula de K vezes A vezes raiz quadrada de 2ρ ΔP, eu consigo uma vazão máxima de 0,285 kg por segundo. Conclui-se que o valor da vazão máxima obtido foi de 0,285 kg por segundo. Deve-se ressaltar que o valor é aproximado, visto que foram desconsideradas as perdas de carga e outros possíveis erros de execução. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.